A graça e a paz, irmãos. Tudo bem com você? Comigo tá tudo bem. Espero que com você também esteja tudo bem. Hoje é o nosso último vídeo da série do livro de Romanos, o nosso estudo que estamos fazendo. Estudaremos os capítulos 15, a metade do capítulo 15 e o capítulo 16, encerrando assim essa playlist que estamos fazendo aqui já há alguns dias. Antes de nós irmos para o assunto que interessa, eu peço para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, comente o que você está achando, do que você está gostando e compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Eu quero aqui deixar o meu muito obrigado a todos que estão participando e espero que o Senhor tenha falado grandemente no seu coração e que você tenha aprendido algumas coisas. Amém? Pegue a sua Bíblia então e abra no livro de Romanos, no capítulo 15, nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 14, diz assim: Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Esse finalzinho aqui, do capítulo 15 e o capítulo 16, eles são muito interessantes, muito importantes, porque nós vemos Paulo falando sobre a vida da igreja e vemos a vida da igreja acontecendo na prática. Eles são encorajados a se relacionarem em amor dentro da igreja, a cuidarem uns dos outros. Nenhuma das outras cartas de Paulo possui uma conclusão tão longa igual a do capítulo 16. Nós podemos entender que o Espírito Santo, ele quer nos mostrar que a conclusão de toda a obra de Deus é a igreja, é a vida no corpo. Paulo, então, no capítulo 15, ele fala a respeito do serviço apostólico da igreja. E nós podemos ver alguns aspectos ministeriais nesse capítulo 15. Nós vemos que o serviço apostólico é um serviço sacerdotal, nos versículos 16 e 17. Paulo era um sacerdote, ele era como um garçom que servia as pessoas, que servia a comida na mesa das pessoas e uma comida deliciosa. Na igreja universal, ou seja, na igreja geral, sem placa, sem denominação, ele servia Cristo às pessoas. Todos podiam experimentar Cristo, receber Cristo dentro de si e serem transformados por Jesus. O serviço sacerdotal, o trabalho sacerdotal, também é um serviço de poder. Versículo 18 e 19. O serviço básico aqui é levar as pessoas à obediência a Deus. Paulo, ele desejava que as pessoas aceitassem a Jesus, se convertessem a Cristo, mas a ênfase dele sempre foi a obediência. A fé que não produz obediência, ela é uma fé morta. E o serviço da igreja de anunciar e manifestar Cristo, ele deve ter 3 ingredientes básicos, que é a palavra, as obras e os sinais. A palavra é ensinar a palavra de Deus, é viva a palavra de Deus. As obras é que nós devemos manifestar misericórdia, temos testemunhos de santidade. E sinais e prodígios são a manifestação de milagres dentro da igreja. Tudo isso, ele vem por meio do Espírito Santo, diz lá no versículo 19. O ministério da igreja precisa ser algo poderoso. Nós, enquanto igreja, precisamos ter palavra, precisamos ter obras, precisamos ter sinais e prodígios. O apostolado também é um serviço de expansão e crescimento. A igreja hoje, nós, para sermos como a igreja do Novo Testamento, nós precisamos ser uma igreja missionária. No versículo 19,
Paulo ele mostra o exemplo que ele dá para nós. Ele pregou o evangelho desde Jerusalém até o Ilírico, tendo feito várias viagens missionárias. Se for juntar todas as viagens que ele fez, duraram cerca de 10 anos. 10 anos viajando. Nesse tempo, ele pregou em Jerusalém, Antioquia da Síria, Ásia Menor, Grécia e Macedônia. Qual que era a estratégia de Paulo? Paulo ia nas grandes cidades e a partir destas cidades o evangelho ele era irradiado, ele era difundido para as cidades menores. O plano dele era ir para a Espanha. Lá o evangelho ainda não tinha sido pregado. Isso nos mostra que pregar o evangelho, ser uma igreja missionária, é uma atitude inegável e é uma necessidade da igreja hoje. A igreja precisa expandir fronteiras. Não acredite em pastores, em igrejas que dizem que não precisamos ser missionários, que não precisamos pregar o evangelho. Nós vemos Paulo aqui viajando em todo lugar do mundo deles ali na época, sem cessar, sem pestanejar, levando a palavra de Deus. O serviço apostólico também é um serviço de cuidado no corpo. Paulo aqui no capítulo 15, ele estava de viagem a caminho para Jerusalém para levar as ofertas dos macedônios e gregos para a igreja que estava com fome. O trabalho da igreja não deve ser apenas um trabalho espiritual, mas também um trabalho prático. Nós precisamos envolver os nossos dinheiros, os nossos recursos na obra de Deus. A obra não é só evangelismo, mas também é ajudar materialmente as pessoas. Nós devemos ajudar aqueles que são necessitados, aqueles que precisam, nos envolver com os trabalhos sociais da igreja. Seguindo aqui para o capítulo 16, nós vemos o funcionamento da vida da igreja. No capítulo 16, Paulo menciona a palavra igreja 5 vezes. Isso é algo muito notório porque nós não vemos isso nos outros capítulos, mas no capítulo 16, Paulo ele dá ênfase nessa palavra. Nós entendemos aqui que ele está dando ênfase na vida da igreja. Então vamos analisar aqui cada uma delas. No capítulo 16, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que os recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhes prestem a ajuda que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Aqui, então, a primeira palavra, a primeira igreja, a primeira menção de igreja aparece aqui. Nessa primeira menção, no original, mostra que irmã Febe, essa irmã Febe, ela era diaconisa nessa igreja de Cencreia. Ela era alguém que servia a igreja. E Paulo diz que ela era protetora de muitos e também de mim. A palavra protetora, ou grande auxílio, na verdade, na NVI que nós estamos lendo, significa alguém que dá sustento, alguém que dá recursos. Esse auxílio aqui poderíamos traduzir melhor como patrocinadora. Ela patrocinava a igreja. Então, irmãos, cristãos sérios, cristãos que querem edificar a igreja do Senhor, eles são cristãos que servem e que patrocinam a obra de Deus. Aí nós vemos a segunda menção de igreja, versículo 3 e 4. Diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. A segunda menção de igreja nos mostra que precisamos arriscar a nossa vida pela igreja. Priscila e Áquila, eles não consideravam a própria vida como preciosa para eles, mas eles desejavam cuidar da igreja ao custo da sua própria vida. Por mais que nós necessitamos ter uma igreja local, um prédio para nos reunirmos enquanto igreja, o Senhor deseja que nós tenhamos um coração inteiramente comprometido com a igreja de Cristo. Devemos nos comprometer e, se necessário for, arriscar as nossas vidas por ela. A terceira menção está no versículo 5, que diz assim: saúdem também a igreja
que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. A terceira menção aqui, ela se refere ao fato da igreja se reunir numa casa, na casa de Áquila e Priscila. Quando eles moravam em Éfeso, esse casal, eles também tinham uma igreja lá na casa deles. Lá em Atos 18 você vai ver isso. E agora que eles estão em Roma, eles agem da mesma maneira. Existe uma casa, uma igreja na casa deles. Hoje nós cumprimos esse padrão quando nós abrimos as nossas células nas casas dos irmãos. Quando os irmãos recebem uma célula em suas casas, eles estão recebendo a igreja, eles estão recebendo a vida. É um encargo muito pesado, nós sabemos disso, mas nós sabemos que o Senhor os recompensará na eternidade. A quarta menção de igreja está lá no versículo 16, que diz assim, ó: saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações. A menção aqui agora é de todas as igrejas de Cristo. Onde quer que exista uma igreja reunida, ela é uma igreja de Cristo. Ela não é minha, ela não é sua, ela não é de quem quer que seja. Ela é de Cristo. Nós não devemos pensar que a igreja é de alguém, é de algum pastor, é de algum político, alguém famoso, mas ela é de Cristo. E nós vemos também aqui a multiplicidade das igrejas locais. Existe uma igreja universal, mas existem inúmeras igrejas locais. São as igrejas locais que expressam a Cristo de forma prática. E na quinta menção de igreja é no versículo 23, que diz: Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam-lhes saudações. A última menção aqui diz respeito à hospitalidade. Talvez hoje hospitalidade ela é uma palavra ela não é tão vital porque nós temos hotéis, nós temos lugares para receber as pessoas. Mas na época era algo muito importante. E não devemos também restringir a hospitalidade apenas com hotel. Hospitalidade é uma atitude de ser aberto para receber a igreja. A hospitalidade, ela determina o ambiente de uma igreja. Uma atitude de hospitalidade produz uma igreja amorosa, cuidadosa, aconchegante. Então, quando nós formos receber pessoas das nossas igrejas, seja um visitante, seja uma pessoa que acabou de se converter, seja os nossos membros, seja um pastor que veio de fora ministrar para nós devemos ser hospitaleiros para tornar aquele ambiente aconchegante, amorosa para aquelas pessoas. Isso determinará se aquela pessoa continuará conosco ou não. Você não gosta de chegar num lugar e ser bem recebido, ser bem recepcionado? Nós devemos fazer isso nas nossas igrejas também, recebendo bem todos aqueles que entram nos nossos prédios. Resumindo, nós podemos fazer uma lista de 5 aspectos da vida da igreja, que é servir a igreja e sustentá-la, arriscar nossa vida pela igreja, ter a igreja em nossa casa, nunca considerá-la como a igreja de alguém ou de uma pessoa, e ter uma atitude de aconchego e hospitalidade para com ela. No capítulo 16, nós percebemos também que Paulo dá muitas saudações. Nessas saudações, Paulo ele revelou algumas atitudes, alguns indicadores cruciais de uma igreja adequada. Suas saudações, elas sublinham, elas marcam as qualidades de muitos irmãos. Paulo, em suas saudações, ele não nos dá doutrinas, mas ele nos mostra a realidade da igreja. Só para você ter uma ideia, ele envia 26 saudações e 24 delas são por nome. Aqui nós podemos perceber alguns princípios. Primeiro, a diversidade da igreja. Nós sabemos que há uma diversidade muito grande dentro das igrejas. Posição, sexo, raça. Havia judeus, havia gentios na igreja.
Áquila e Priscila, eles eram judeus, eles eram parentes de Paulo. Estudiosos dizem que Amplíato, Urbano, Hermes, Filólogo e Júlia eram nomes comuns entre os escravos. Podemos ver então uma classe de pessoas mais simples na igreja. E Aristóbulo e Narciso eram ricos, porque as suas casas, elas são mencionadas no texto. O Rufo mencionado era filho de Simão, o Cirineu, aquele que carregou a cruz de Cristo, que ajudou o Senhor a carregar a cruz. 9 das 26 pessoas mencionadas são mulheres: Priscila, Maria, Júnias, Trifena, Trifosa, Pérside, mãe de Rufo, Júlia e a irmã de Cirineu. Nós também vemos aqui que Paulo, quando ele vai falar de Priscila e Áquila, ele cita Priscila em primeiro lugar, antes do seu marido. Nós não sabemos o porquê. Se Priscila era mais importante na comunidade, ou se ela tinha se convertido primeiro que o seu marido, ou ela era muito temperamental e dominante, mas nós vemos que Paulo respeitou e falou o nome de Priscila antes. Isso não era comum. Sempre o nome do homem era mencionado em primeiro lugar. Também na igreja de Roma havia Andrônico e a sua esposa, Júnias. Eles eram notáveis entre os apóstolos. Nós vemos que haviam vários níveis de autoridades espirituais em Roma. Outro princípio que percebemos é a unidade da igreja. Apesar das diferenças raciais, sexuais, sociais, a igreja de Roma, ela era profundamente unida. Ela não importava se existiam escravos, livres, homens, mulheres, ricos, pobres, todos estavam unidos em uma só voz para adorar aquele que é digno de louvor. Essa é a igreja que devemos ser. Essa é a igreja que devemos construir juntos pela fé. Uma igreja unida que tem o mesmo propósito, que indiferente das suas diferenças, das suas opiniões, nós temos algo em comum. A graça do Senhor, nós temos o mesmo Salvador, nós estamos no mesmo reino. Esse é o nosso Deus. Nós devemos lutar e andar em unidade. Dos versículos 17 e 20 ao 20, Paulo dá algumas orientações. Ele diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Então Paulo dá algumas orientações aqui. Ele fala, tomem cuidado. Cuidado com os que provocam divisões, escândalo. Se afastem-se deles. Se afastem-se daqueles que estão tentando levar outro ensino. Paulo também diz, cuidado com os que se apartam do ensino apostólico. O ensino apostólico ele foi preservado pelo ensino contido no Novo Testamento. Então, assim qualquer um que não tenha o Novo Testamento como regra de fé, ele deve ser rejeitado. Pessoas que vêm com um Novo Testamento, já ouviu falar, o Novo Testamento, enfim, se afastem-se delas. E outro conselho que Paulo deixa para a igreja, sejam sábios para o bem e simples para o mal. Nós precisamos discernir o que é espiritual. Precisamos adquirir sensibilidade para tudo aquilo que não procede do Senhor. Com relação ao que é bom, nós precisamos ser doutores naquilo. Mas para o que é mal, precisamos ser simples, sem sofisticação, não procurando explicar, apenas rejeitar o que é mal. O resultado dessas 3 advertências é que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia! Paulo então conclui a sua carta aos Romanos, dos versículos 24 ao 27. Eu quero ler aqui com vocês. E diz assim:
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a conhecer nele e a obedecer-lhe. Ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por este tempo que nós tivemos lendo as Escrituras, crescendo no conhecimento do Senhor. O que você achou? Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos que participaram, que comentaram, que foram edificados juntos comigo nesse tempo. Que Deus abençoe a todos e nós nos veremos em outros vídeos que com certeza sairão aí. Deus abençoe você e até a próxima.